Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho de Aruanda. Hoje falarei um pouco sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona foi um grande teólogo e filósofo do primeiro século do cristianismo. Foi coroado bispo na cidade de Hipona. Esta fica na província romana, na África. Bom, ele é amplamente considerado o mais importante dos padres da Igreja Católica no Ocidente. Escreveu muitas obras, muitos livros ele escrevera. Ele foi totalmente literário. E uma dessas obras, destaco aqui duas, para serem vistas com mais carinhos. Uma é A Cidade de Deus e a outra é Confissões. Uma ele aborda muito o lado espiritual e a outra, em Confissões, ele aborda mais o lado filosófico do ser, tirando um pouco a ideia de Platão. Ele não ligava muito para a ideia de Platão. Ele queria saber a ideia do ser perante ao Cristo. Então, se vocês têm interesse em filosofia, meio que espiritual, na pegada espiritual, e que der aquela chacoalhada na cabeça, aquela bugada, recomendo para vocês lerem um livro chamado Confissões. Muitos protestantes na linha calvinistas, ou vamos botar mais pro dito popular, mais para a linha raiz, aqueles evangélicos raízes da linha luterana, eles utilizam até hoje obras de Santo Agostinho, porque ele foi como um pai da teologia para a época. Ele praticamente deu pontapé, já existia a teologia, mas ele deu uma outra concepção, uma outra visão para a teologia da época, uma pegada mais filosófica, mais espiritual, uns conceitos metafísicos, que é um conceito hoje, nomenclatura hoje nós estamos mais habituados, né, a ouvir, quanticamente, física quântica, aquela pegada mais filosofal. E aí muitos protestantes da época gostaram muito dessa ideia, porque ele interrogava, ele questionava a católica, e por esse motivo algumas igrejas ortodoxas não utilizam a obra dele para estudo e não recomendam, por achar inadequado, mas mesmo assim ele foi santificado pela igreja. Essa foi apenas uma visão à parte, de uma parte da igreja. Mas num todo, ele sim respondeu aos preceitos idealistas da igreja para a época. Mesmo uma época medieval, ano de 350, 360 DC. Bom, ele já vinha com os conceitos bem diferentes nas palestras, nas aulas deles. Ele dava aula de literatura, dava aula de gramática, tinha muitos alunos. Uns alunos não curtiam a ideia dele, iam embora da sala, outros curtiam. Enfim, ele dava uma ideia de que o corpo nosso é um objeto tridimensional, composto de 4 elementos. E a nossa alma, não teria espaços dimensionais. Olha que conceito mais profundo para a época, que o nosso corpo seria tridimensional, composto por 4 elementos, e que a nossa alma seria uma alma de dimensão espacial. Isso, para os alunos da época, para a igreja, deu uma chacoalhada neles, que fizeram, faz, normal. Parte da igreja não aceitar e parte aceitar, mas a grande maioria aceitou. É como se esse corpo que ele fala de
espaço, dimensões espaciais da alma, ele fala, é como se fosse nosso espírito vendo em 360, sem limite, onde a alma não teria limite, não teria barreiras físicas para nós. Era isso. E nosso corpo físico é revertido pelos 4 elementos que nós sabemos, né? Água, fogo, terra, ar. Ele estudava Cabala, ele estudava muito profundamente e trazia esses conceitos sem perder o enfoque da Bíblia, da Gênesis. Outro fato interessante, ele argumenta no livro dele que os 6 dias para a criação representada aqui na Terra e o 7º de descanso, ali representa um arcabouço lógico e não uma passagem tempo física. Ou seja, não seria uma coisa física. 6 dias Deus criou a terra, no 7º ele descansou. Não. Seria mais uma pegada espiritual. Literária, porém espiritual. Vamos retratar bem essa questão que eu falei agora, lá na palestra anterior sobre o número 7. A simbologia do 7. E aí eu faço uma pegada, um link com essa palestra de hoje. E Santo Agostinho já interrogava isso naquela época. Bom, não é à toa que Santo Agostinho, com essas questões novas, e a igreja aceitando, maior parte dela aceitando, foi santificado, que ele pertenceu à equipe de Jesus para a elaboração das obras de Kardec. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vários rodapés de Santo Agostinho. Santo Agostinho já vinha com essas questões aqui na Terra, lá no plano espiritual, até que foi chamado para a equipe de Cristo para ajudar na codificação kardeciana aqui. E mais tarde, foi chamado também para a convocação das falanges espirituais da Umbanda ao ser anunciada a Umbanda aqui na Terra. Tanto é que o presidente da Federação Espírita Brasileira, conhecido como Zeca, ou Senhor José de Souza, lá em Niterói, convocou os Zé de Moraes sentado lá, ouvindo a palestra, venha sentar-se à mesa. E aí, a partir daí, manifestou-se vários caboclos, e a história você já conhece. Mas a parte interessante é que, na terceira comunicação do Caboclo das 7 Cruzilhadas, ali na mesa, ele falou que fez um agradecimento a Santo Agostinho por ter iniciado essa jornada e aceitado praticamente, né, essa missão aqui na Terra em auxiliar na nossa Umbanda. E aí temos uma outra figura interessante para nós fazermos o nosso link, a nossa conexão, é que na pintura medieval, lá atrás, um pintor pintou a imagem de Santo Agostinho com um coração na mão, com uma flecha. Porque Santo Agostinho levava essa figura com ele, desse coração, dessa flecha, e uma vez foi indagado, perguntado, e ele deixou isso por escrito, falando que Deus, o coração de Deus e o dele, principalmente o dele, seria atingido por uma flecha de amor ao coração dele, que Deus conseguiu atingir o coração dele com uma flecha, encantando e fazendo o amar, e que representaria o coração de Deus para toda a humanidade, que todos pudessem ser atingidos por essa flecha. E olhem na imagem que vai aparecer agora. Lá no Congá, nós podemos ver um coração e uma flecha atravessados. A representatividade também da mesma pintura feita lá pelo pintor na época medieval. E essa pintura e essa figura de caboclo que vocês estão vendo aí, do Caboclo das 7 Cruzilhadas,
foi feita por um médium vidente no ano de 1949. E o nome do médium é Jurandir, Senhor Jurandir. Em 1949, pintou essa figura mediúnica vista por ele na vidência. Coincidência ou não, temos aí o Santo Agostinho bem influente na nossa Umbanda, bem influente no Espiritismo, bem influente na Igreja Católica. Se antes nós temos monges, né, santos, Santo Antônio, outros santos, santificados pela Igreja Católica, que cada um tem a sua participação especial aqui na Terra. Uns fundam bastante mosteiros, monastérios, os cânticos gregorianos, outros vêm com o dom da palavra. Vêm com o dom da palavra na pegada filosófica, espiritual, conceitual, deixando muitas interrogações no cristianismo da época e atualmente. Porque no livro Confissões, o tema sobre o tempo é debatido e questionado até os dias de hoje. E Santo Agostinho falaram o seguinte: se você me perguntar sobre o tempo, eu não vou saber responder. Mas se você não me perguntar, eu vou saber responder. Então ele traz muitas questões conceituais, filosóficas, levanta questões do passado, presente e futuro. Ele é muito filosófico, muita apegada à metafísica, física quântica, pluralidade de mundos, aborda muitas questões conceituais nesse aspecto. Existe no astral a escola, a fraternidade, a colônia Santo Agostinho, destinada diretamente a praticamente a obsessores e a espíritos com questões karmas gravíssimos. Vamos botar obsessores entre aspas nessa palavra, né? Irmãos com questões kármicas pesadíssimas, que fazem o link com a colônia espiritual de Aruanda, em socorro, trabalham em conjunto. Bom, eu fico aqui com uma frase de Santo Agostinho, filosoficamente dele, falando e levantando questões. E uma delas eu deixo aqui para vocês. Ele diz o seguinte: foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas a humildade que transformara homens em anjos. Que nós possamos ser humildes para ouvir, ver, aprender e praticar. Que nós possamos ser humildes em confessar nossos erros. Errei e vou tentar não errar de novo. Que nós possamos ser humildes em nossas tarefas diárias. Façam o básico bem feito e tudo mais será feito com grandes realizações. Que Santo Agostinho, que vocês, anjos e anjas, que nos ouvem, agradecemos de coração pela confiança no nosso canal, pela confiança em nossa passagem nos textos literários, no qual buscamos e refletimos muito antes de transmitir aqui para vocês. Que todos nós possamos ficar com Deus, com nossos mentores, nossos orixás, nos irradiando e nos trazendo muita paz aos vossos corações. Que assim seja e assim sempre será.